Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor seja sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Amém, meus irmãos? Vamos começar mais um dia na presença do Senhor, vamos começar mais um dia meditando na palavra, recebendo as instruções diretamente de Deus para as nossas vidas por meio da Bíblia Sagrada, por meio das Escrituras, por meio da sua palavra. Amém? Nós terminamos ontem o livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, carta preciosa, muito consubstanciada, uma carta muito rica em conteúdo, em doutrina, em conhecimento, e com certeza me abençoou muito, e eu creio que tenha te abençoado também. No dia de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que nós não vamos continuar como estávamos fazendo, porque nós começamos com o livro de Atos nós emendamos no livro da carta aos Romanos, que foi muito bom, porque nós fizemos um link entre os primeiros dias da igreja e a igreja já na sua vida orgânica, em Atos ali, já era uma igreja em funcionamento, nascida lá no livro de Atos, com os acontecimentos de Atos, e claro, com a morte de Cristo, Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele é o fundador da igreja, e após a sua partida, os discípulos, agora apóstolos, dão continuidade ao seu ministério, e a igreja de Cristo ela começa a ser formada por meio das comunidades. Então isso acontece principalmente com o início ali da igreja em Atos, mas quando tem o Pentecostes, porque o Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa judaica. E nesse Pentecostes iam muitas pessoas para Jerusalém para adorar. E ali era uma reunião de muitos povos. E foi nesse contexto em que houve o dia do Pentecostes e que houve aquele agir do Espírito Santo, onde tem o relato de que o Espírito descia como línguas repartidas, como fogo, e repousava sobre as pessoas. Aí teve aquela questão da língua, das várias línguas, o falar em línguas que nós conhecemos hoje, e ali surgiu as comunidades. Tanto é que foi desse movimento que alguns dos irmãos que moravam em Roma, que estavam ali, voltaram para Roma e voltaram levando uma célula da igreja. Então Paulo, já na carta de Romanos, é uma carta para esses romanos, Paulo como apóstolo de Cristo. Então nós tivemos o surgimento da igreja em Atos e o desdobrar da igreja na carta aos Romanos. Na sequência viria a primeira carta aos Coríntios, mas eu não vou dar sequência dessa forma. Eu vou fazer agora devocionais com temas diversos, claro, dentro da Bíblia Sagrada, porque assim a gente consegue usar um pouquinho mais do conhecimento para que a gente possa crescer juntos. Essa interpretação das cartas, eu creio que a gente vai fazer num outro momento, mas agora nós vamos fazer assim, assuntos mais diversos, porque daí eu consigo consubstanciar, consigo trazer mais conteúdo para os irmãos e creio que vai ser bênção para nós. Amém? E hoje nós vamos falar a respeito do livro de Filemão, que também é uma carta de Paulo. Paulo já estava preso agora em Roma. Nós falamos então de Paulo enviando uma carta para os romanos. Anos depois, Paulo é preso, como nós vimos lá em Atos, e é levado para Roma. E estando em Roma como prisioneiro, que ele escreve uma carta para Filemão. Lembrando que quando Paulo escreveu para os romanos, ele não estava preso ainda, ele estava na cidade de Corinto, e ali os irmãos o incentivaram a escrever uma carta para a igreja que estava em Roma. Então Paulo, já estando preso, aguardando julgamento, e nós sabemos aí que depois houve uma pena de morte, ali Paulo escreve uma carta para Filemão. Paulo escreve quatro cartas enquanto está cativo. Entre elas, Filemão, Efésios, tem mais duas aí, que eu não vou lembrar agora, mas foram 4 ao todo. Então, Filemão e Efésios foram 2 delas. Tá? Quais foram as outras cartas?
salvo engano, Colossenses. Salvo engano, foram Colossenses e Filipenses. É uma coisa assim. No próximo estudo eu trago para vocês, mas com certeza Efésios e Filemon foram duas cartas que Paulo, estando preso em Roma, ele escreveu. E aí o assunto do nosso devocional hoje, para não delongar muito, é Filemon. Tá? Vou ler para vocês a carta para Filemon e a gente interpreta ela, né, a aplicação prática do que vai ser a mensagem dessa carta para nós, crentes deste tempo. Né? Diz assim, ó, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão de Timóteo, ao amado Filemon. Só para contextualizar, Filemon era um bispo da cidade de Colossos. Ele era um crente de grande estatura. Era uma pessoa bem-sucedida que se converteu ao evangelho, e ele, por ter uma capacidade intelectual acima da média, ele, né, foi chamado a ser bispo, para ser líder da igreja em Colossos. E ele, nesse processo de conversão dele, durante esse tempo, ele tinha um escravo, que nessa época era comum, as pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas, elas se tornavam escravos daquele senhor. Né? Onésimo era esse escravo, e Onésimo, em algum momento, ele furta de Filemon algum recurso e foge. E por muita coincidência, esse Onésimo é preso lá em Roma e acaba ficando cativo junto com quem? Junto com Paulo, olha só. Né? Então, Filemon, bispo da igreja de Colossos, crente da igreja onde Paulo com certeza tinha influência, né? Esse escravo foge e no final das contas ele está prisioneiro junto com Paulo em Roma. Né? Então, Filemon, senhor, Onésimo é o escravo fujão. Então, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, né? Que Paulo já como prisioneiro de Cristo, que na verdade aqui é uma linguagem figurada, né? Eu sou prisioneiro de Cristo, você também é. E o irmão Timóteo, o amado Filemon, nosso cooperador, tá vendo? Cooperador. Né? Se Paulo escreve para Filemon dizendo que é colaborador, né? Sinal de que eles tinham contato. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações. Olha só, Paulo orava por ele. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, falando para Filemon, o coração dos santos foi reanimado. Ou seja, né, Filemon era um bom líder, né, a ponto de reanimar o coração, a fé dos irmãos. Pelo que ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Ou seja, eu tenho em Cristo autoridade para te enviar uma carta pedindo algo. Todavia peço-te antes, por amor, ele destaca por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho e também agora prisioneiro de Cristo, peço-te por meu filho. Olha só, Paulo colocando Onésimo como filho, né? Porque de certo modo era um filho na fé, muito possivelmente se converteu junto a Paulo lá em Roma. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. E aí, olha só, Onésimo poderia ser um escravo fujão que ficaria calado. Não falaria com Paulo a respeito dessa fuga, desses maus feitos. Mas muito possivelmente, Onésimo, ao se converter, ele confessou seus pecados. E aí ele contou para Paulo o que estava rolando. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tornei a enviar. Essa carta, meus irmãos, é uma carta que o próprio Onésimo levou para Filemon. Então é uma carta em mãos. Imagina Onésimo chegando na casa de Filemon. Filemon, né, já assim, gerou ali no coração um certo receio, uma certa mágoa com o Onésimo. E chega Onésimo com uma carta em mãos. E Onésimo olha para os olhos de Filemon e fala assim: Filemon, antes de falar qualquer coisa, leia essa carta. Paulo continua: eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Né? Ou seja, Onésimo, muito possivelmente, né, ele converteu e se transformou numa boa pessoa, porque
né, a gente sabe que se torna realmente uma nova criatura, né? E Paulo gostaria de ter mantido ele com ele, mas ele sabia que existia algo para ser resolvido e ele envia, né, Onésimo de volta para Filemon. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Né? Então, assim, se Paulo decide que Onésimo ficasse com ele, né, Paulo estaria passando por cima da autoridade de Filemon, e Paulo não queria isso. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, ou seja, para que em se convertendo ele se transformasse em uma boa pessoa e pudesse ficar com Filemon para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Aqui, meu irmão, olha só, vou terminar. Particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo está dizendo para Filemon, Filemon, ele é seu escravo. Mas agora você, como sendo um líder da igreja de Cristo, um bispo de Colosso, você como conhecedor da palavra do Senhor, sabe que diante de Deus não há senhor nem escravo. Diante de Deus todos são iguais. Então Paulo está dizendo para ele, recebe ele de volta, perdoa e trata ele como irmão. Ele vai te servir, vai continuar te servindo, mas trata ele como irmão, não mais como um escravo. Porque o tratamento de escravo sempre foi degradante. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Paulo aqui, ele usa um pouquinho da autoridade dele. Fala, se me tens como companheiro, se me tens como irmão em Cristo, se me tens como orientador da igreja de Colossos, recebe a ele como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Paulo está dizendo aqui, tudo que ele te deve, toda a mágoa, todo o receio, se ele furtou alguma coisa, o tempo que ele ficou distante não gerou recurso, não serviu, coloca tudo na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanimo o meu coração no Senhor. Ou seja, Paulo está deixando bem claro, Paulo sabia que não teria como encontrar Filemon novamente e pagar financeiramente. Mas aqui ele apela para que Filemon possa colocar nas contas celestiais, que Paulo estaria por ele orando e cuidando e intercedendo por ele espiritualmente. Reanima o meu coração no Senhor. Escreve-te confiando na tua obediência sabendo que ainda farás mais do que digo. Ou seja, Paulo tinha certeza que além de Filemon atender o pedido de Paulo em perdoar Onésimo, sabia que Filemon ainda iria de forma mais distante, ainda iria mais distante em suas ações, E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Ou seja, sabia que a igreja estava orando por Paulo, ele tinha esperança de ser liberto, e não ser condenado à morte. Mas, infelizmente, sabemos que ele foi decapitado. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro em prisão em Cristo, Marcos, Aristarco, Damas e Lucas, meus cooperadores. Lembrando que esse Lucas é Lucas, discípulo, médico, que estava cuidando de Jesus, que estava cuidando de Paulo nas cadeias. Então, estava aqui Lucas, médico de Paulo, cuidando ali com ele, e ele envia também saudações para Filemon. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém, meus irmãos? Assim nós finalizamos aqui a leitura. A minha interpretação desse livro, além de tudo que nós já falamos, aqui entendemos que havia um senhor, havia um servo e havia uma pessoa que intercedeu por esse servo Onésimo, que é Paulo. Só que essa carta, ela faz referência, ela lança luz sobre um outro personagem do Evangelho, que é um personagem central, que é Jesus. Paulo, ele se coloca numa condição parecida com a de Jesus. Ele é um advogado diante de Deus, que no caso aqui seria Filemon, em favor de alguém que deve, em favor de Onésimo, e no caso nós, enquanto igreja, pecadores, devedores de Deus, mas que por meio do nosso Redentor que vive, Jesus Cristo,
ele intercede por nós junto a Deus, né? Ele é o nosso advogado. Então, Filemon aqui, ele é como se ele fosse Deus, e Jesus como, né, Paulo como se fosse Jesus, e nós como sendo Onésimo, né, devedores de uma dívida que, né, somente o nosso advogado pode interceder junto ao nosso Senhor, que é o nosso Deus, assim como Filemon era um senhor de Onésimo. Então, há uma referência clara ao nosso advogado, ao nosso Redentor. Vocês entenderam agora como o motivo de Jesus ter se dado na cruz? Para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Ou seja, ele se colocou em autoridade para ser o nosso Redentor e interceder ao Pai, junto ao Pai, por nós. Então, né, esse livro ele nos dá esse recado precioso, que nós temos que constituir esse advogado. Quem ainda não constituiu Jesus como seu advogado, não perde tempo, né? Aceita Jesus como seu único suficiente Salvador e ele vai estar diante de Deus, intercedendo e apagando todas as nossas faltas, pegando todos os nossos pecados e lançando no mar do esquecimento, para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar, finalizar. Eu creio que vocês tenham gostado da gente fazer alguns estudos mais diversos, vamos passear no Antigo, no Novo Testamento, e com isso, com certeza, né, sempre crescendo diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor permitiu que Jesus viesse a esse mundo, nascesse de mulher e se colocasse na condição de um cordeiro santo, que foi crucificado na cruz, mas hoje é o nosso advogado perante o Senhor. Ele é o nosso Redentor, ele que nos salva. Jesus é o nosso advogado diante do Pai, diante do Senhor Deus. Nós, como pecadores, como devedores, como pessoas que sem o advogado estaríamos condenados, nós te agradecemos, a Deus, porque por meio de Cristo somos mais do que vencedores e por meio de Cristo nós temos acesso ao Senhor, ao Deus Pai Todo-Poderoso e ao céu, a salvação, habitar com Jesus na eternidade. Te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia e teu amor infinito sobre a humanidade, sobre nós. Quero abençoar a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, repreender todo o mal contra a vida de todas as pessoas. Pedir que o Senhor possa cuidar de cada área da vida dessa pessoa, abençoando, abrindo portas, libertando das prisões e das enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos esse dia, as nossas vidas, a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe, tenha um dia de paz, tenha um dia na presença do Senhor Jesus. Não esquece de enviar esse vídeo para os grupos de WhatsApp. Lembrando que quando você envia para o grupo de WhatsApp, você não tem certeza de que essa mensagem será assistida, mas tem certeza de que você fez a sua parte. Amém? Curte, compartilha e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.